Aquele excelente dia, já vamos começar a nossa live, já chamando o Espírito Santo. Gente, tá um sol lindo, mas tá uma friaca, que eu vou te dizer uma coisa, um frio, misericórdia, que não consegue tirar nem casaco, né? Então vamos hoje para mais um dia de Gênesis. Hoje já deu uma colorida mais, né? Comprei uns canetinhos novos. E nós já estamos nessa leitura de Gênesis. Já vamos pedir para o Espírito Santo trazer sabedoria e discernimento para nós, para que nós possamos ter um alimento, né? Vindo dele, cheio da presença dele, da palavra dele nesse momento, né? Então o Espírito Santo seja muito bem-vindo à nossa live e fale aquilo que tu queres realmente tratar nos nossos corações. Amém, queridos? Então, nós vamos hoje para Gênesis 9. Então, nós já acompanhamos aqui que Noé, né, ele vem, aí ele consegue, passa um dilúvio, ele começa a habitar a terra e o Senhor começa a trazer algumas promessas para ele ali. E diz assim: e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei da terra. E o temor de vós e pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requerereis o vosso sangue e o sangue de vossas vidas, da mão de todo animal que requerereis. Como também a mão do homem e a mão do irmão de cada um que requerereis a vida do homem. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, e o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas frutificai e multiplicai-vos, povoai-vos abundantemente e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco estás de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída de toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, a palavra do Senhor, uma promessa de Deus, né? E disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, que é o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da aliança que está entre mim e vós, e entre toda a minha alma vivente e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco das nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, que toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da minha aliança, e tenho estabelecido entre mim toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. E estes foram o filho de Noé, e desde que se povoou toda a terra. No símbolo, na verdade, aqui é o arco-íris, né? Que ele se coloca quando vem as nuvens, né, e o sol. E aí geralmente aparece para Deus lembrar da aliança. Porque ele está dando uma promessa para o homem aqui. Que não existe mais dilúvio, que não tem destruição, que ele ser abençoado. Porque ele está fazendo um recomeço aqui, né? Um novo Gênesis, né? Um novo Gênesis, um recomeço mesmo. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu vinho e embebedou-se. Olha o cuidado, gente, da embriaguez. Embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber ambos seus irmãos
no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, punham sobre ambos e os ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez do pai. E seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos que seja seu irmão. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por seu servo. Alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, seja Canaã por seu servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E todos os dias Noé, 950 anos, morreu. E foram todos os dias de Noé, 950 anos, venceu. Então começou a vir aqui uma maldade na nudez, onde um filho olhou para o pai com um olhar de maldade, né? E aí aqui já entra a raiz do pecado. Então ele entra, e Canaã foi dado exatamente a Cão, que ele traz, né, todas aquelas distensões, todas as situações que aconteciam, e ele vem abençoando e trazendo aqui uma herança espiritual para cada filho, né? Mas aqui de novo vem o pecado, né? Depois de Deus ter feito tudo, ter falado tudo. Então a gente precisa estar vigilante, sabe? Porque às vezes a gente acha assim, é besteira, não tem nada a ver. Gente, muito cuidado com isso, sabe? Porque a gente precisa estar muito vigilante. Eu falo por mim também, sabe? Eu, assim, tenho ficado muito pensativa nisso, porque vai ser tudo conduzindo da forma perfeita, sabe? E o inimigo, ele fica fugindo como um leão. E nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Então, nós acompanhamos aqui um Gênesis 18, um recomeço, numa nova Gênesis, né? E aí, nesse recomeço, tem uma renovação da aliança, que aqui ele traz o símbolo do arco-íris. Deus traz lembrando da fidelidade dele, né? Mas isso tudo requer de nós responsabilidades espirituais. Porque se a gente pegar e dizer, Deus é bom, Deus é misericordioso, maravilha, o Senhor tem uma aliança comigo, o Senhor é bom para mim, e aí a minha responsabilidade é onde? Né? Porque assim, o Senhor vai estar com você até onde você estiver obediente, o Espírito Santo vai estar do teu lado até onde nós estivermos obedientes, nós estivermos dentro da direção dele, tá? Então, o primeiro ponto nós temos aqui que Deus abençoa o recomeço. E nós temos que buscar todo recomeço, que seja na nossa vida financeira, espiritual, material, nossa vida conjugal, que seja na nossa vida empresarial. Qualquer área, querido, na nossa liderança, nós precisamos ter aqui uma direção certa. Qual é a direção? A direção de Deus, tá? E segundo ponto, nós devemos respeitar a vida, porque todos nós temos a marca do Senhor, somos filhos, né? Então aqui eu tenho que ter um respeito, tenho que ter uma forma de olhar para o outro, eu não posso cobiçar o outro, eu não posso desejar o mal, então existe um respeito à vida aqui também. Em terceiro ponto, Deus é misericordioso e Ele é fiel às suas promessas. E Ele traz o símbolo do arco-íris, porque é um Deus que cumpre o quê? Alianças. Agora a aliança, ela não vem só de uma parte, ela vem de duas partes. Então a aliança é um contrato, um acordo de duas partes. Ó, você me obedece, você segue meus princípios, você me honra, e eu aqui também te honro, te sigo os meus princípios, que é abençoar a sua vida. E vocês entendem isso daqui como é importante? Em quarto ponto, maturidade espiritual exige vigilância. Não ache que você é detentor de toda a palavra, que você, não, mas eu amo a Deus, não tem nem perigo eu fazer nada. Cuidado, fique firme, fique vigilante, tá? Mas é isso hoje que Deus quer falar com você. Olha, parabéns, você tá ótimo, meu filho, mas continue firme, porque o inimigo não para de investir, sabe? Ele dia e noite está investindo nas maldades, mas existe uns anjos do Senhor que também investem dia e noite na nossa plantação, amém? E em quinto ponto, nós devemos estar buscando o Espírito Santo, e para buscar o Espírito Santo, nós temos que ter ações com amor, com temor e com respeito. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, tudo que não for bom, perfeito e agradável, vigie se é realmente para você estar nesse lugar, tá?
E para a gente fechar as palavras-chave da live de hoje, eu quero que você guarde, anota isso, guarda, medita sobre isso. É o que? Reverência a Deus, adoração, Ele é o nosso altar, a nossa direção. Ele é o nosso quê? Mentor. Tá? Recomeço deve ser guiado. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma mentoria. Mentoria de Deus, tá? Nós devemos ter respeito à vida, respeitar todos que estão na nossa vida, todos os filhos de Deus, todos temos a marca de Deus. Responsabilidade espiritual. Quando nós queremos adentrar a esfera de sermos abençoados por Deus, nós devemos também entender que temos responsabilidade espiritual. Não vamos caminhar da mesma forma, não vamos ter a atitude que todo mundo tem, não vamos ter postura que todo mundo tem, porque existe uma marca que é ser cristão, que é ser cristã, que isso não deixa mais que a gente possa agir de qualquer maneira, tá? Nós devemos trabalhar sempre com honra. Uma coisa que eu sou apaixonada é honra, fidelidade e o temor ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então, queridos, nós estamos chegando num tempo que eu até digo, né, um ponto que é o fim dos tempos mesmo. Nós estamos passando por uma esfera aí de entender que nós estamos num tempo desafiador. É um tempo que nós devemos estar muito vigilantes, muito em oração. Uma coisa que eu sugiro, hoje eu cheguei um pouco mais tarde na live, porque eu estou dedicando um tempo a olhar para mim e eu vou tirar alguns dias aí para poder entrar em conexão com Deus. Mas, Cintia, como é que você tira? Eu tiro algumas horas, eu tiro alguns momentos, eu deixo minha agenda um pouquinho mais tranquila para poder me conectar com o Senhor. Por quê? Porque eu preciso. Porque a gente vai para o mundo, é muita atração, muita coisa, muita proposta, muitas emoções. E uma vida espiritual, ela não pode ser uma vida emocionada. Eu escutei isso essa semana de uma irmã cristã, uma amiga, uma conselheira, uma Noemi na minha vida. Ela disse, a igreja está muito emocionada. E é uma verdade. Nós não devemos viver uma vida cristã, uma responsabilidade cristã, uma maturidade espiritual, uma vida emocionada, porque as emoções, elas passam. Mas a palavra, no princípio, não. Amém? Então, que isso fique no seu coração, que você seja abençoado no dia de hoje, que a palavra do Senhor esteja sobre ti. É uma palavra um pouco mais disciplinadora, mas é uma palavra de alerta, para que você fique atento ao que Deus quer falar com você. Amém? Fique com Jesus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa live, manda para mais pessoas. Lembrando que no link da bio você encontra no Spotify todas as lives e no YouTube, com todas as lives lá também, tá bom? Fique com Jesus.